as polêmicas referente à homossexualidade. Então vamos tentar conversar sobre o ponto de vista teológico. Não vamos nos perder em assuntos de política, em assuntos de direito civil, mas vamos ver o que a igreja tem a dizer, o que a teologia tem a dizer sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito polêmico, mas a teologia tem algo a dizer sobre o tema da homossexualidade. Por que a teologia tem a dizer? Porque a teologia tem a dizer sobre tudo, sobre a vida humana. Trata principalmente de Deus, mas a criatura humana é a que está, vamos dizer, mais próxima de Deus. Então a teologia trata não só de Deus, o ser de Deus, mas também daquilo que está relacionado com Deus. Nada mais relacionado com Deus do que a humanidade. A missão principal da igreja, a finalidade da igreja e da teologia é tratar da salvação dos homens, do seu destino eterno. Por isso, não é tarefa primordial da igreja tratar de questões políticas, tratar de questões sociais, tratar de questões materiais. Mas, como isso tem tudo a ver com a nossa vida, e a nossa vida tem a ver com Deus, então, dentro da missão da igreja, da missão de salvar as almas, entra a dimensão ética da vida e de toda a realidade que está relacionada ao homem. A igreja tem para isso, atualmente foi compendiado a doutrina social, a sua doutrina social própria. Existe em forma de livro o compêndio da doutrina social da igreja e está disponível também no site do Vaticano. Entrando na página principal, embaixo tem textos fundamentais, lá vai ter catecismo, vai ter Concílio Vaticano II, vai ter Código de Direito Canônico e vai ter a doutrina social da igreja. Esses primeiros princípios que eu estou passando aqui antes de entrar no tema específico são tirados da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, então, vai dizer da ordem temporal, ou seja, do nosso mundo, da vida humana, da família, do trabalho, da cultura, das comunicações, da política, das relações internacionais, da ciência, da guerra, da paz, etc. Tudo que envolve o social, a vida em comunidade, seja comunidade local, seja comunidade internacional, isso a igreja tem algo a dizer porque faz parte da sua doutrina social. Já entrando um pouco no tema que foi proposto, por que dizer da homossexualidade? Porque é um fato. A condição homossexual na natureza humana é um fato desde a antiguidade, se tem notícia, desde sempre, porque é um fato da natureza. Vamos distinguir bem aqui. O fato de ser uma condição, e esse termo a gente vai explicar também, que é uma condição, de ser uma condição natural, não quer dizer que seja uma condição boa. Vamos aos poucos explicando. A pessoa homossexual, ela é pessoa humana, não é uma categoria diferente de ser, e por isso a igreja fala dela como uma pessoa humana, não como uma pessoa especial, nem superior, nem inferior. Então ela é digna, ela tem a dignidade humana como todas as pessoas. E a doutrina social da igreja trata da dignidade humana como ela é digna desde a concepção até a morte. A dignidade da pessoa, ela
se baseia em 3 tipos de argumentos. O primeiro deles é o filosófico. Por quê? O próprio fato de ser pessoa, filosoficamente falando, implica uma dignidade. Pessoa é um ser individual, livre, consciente de si, da sua existência e inteligente. A pessoa, o conceito de pessoa é esse, é um ser individual, inteligente e espiritual. O espiritual é essa natureza que é o ser inteligente, livre, capaz de compreender a si mesmo. O segundo argumento é do ponto de vista da criação. Ora, tudo é digno por ser criação de Deus. O homem mais ainda, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem quer dizer que ele é pessoa, que ele é um ser espiritual, que a gente já dizia no argumento filosófico. A imagem é isso. A semelhança quer dizer que a gente não é Deus. Então a gente não é igual a Deus. A gente é imagem, mas é semelhante, não é igual. Porque é criatura. Ninguém é igual a Deus, somente Deus é igual a Ele mesmo. O terceiro argumento para justificar a dignidade humana é sobre o ponto de vista da redenção. Esse é o argumento cristão. Porque Deus se fez homem. Deus tomou a humanidade para si mesmo. Então, além de ser digno por ser criatura, ele é digno por ser filho de Deus. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus se fez homem. Então, assim, ele redimiu, daí vem a redenção. Ele redimiu, ele resgatou, ele elevou a condição humana à condição de filiação, porque o próprio Filho se fez homem. Então, quando a gente diz que todos os homens são dignos, que há igualdade fundamental, é por causa disso, é por causa da igualdade de criaturas, de filhos e de seres feitos à imagem de Deus. A igualdade fundamental entre todos os homens exige um reconhecimento cada vez maior, porque todos os homens, quando a gente diz homens, tratando da humanidade, porque todos eles, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, têm a mesma natureza e a mesma origem. Mesma natureza humana, mesma origem de Deus. E porque redimidos por Cristo, desfrutam da mesma vocação e de idêntico destino. A vocação do homem é viver junto de Deus. É isso que Cristo nos deu, se encarnando, morrendo e ressuscitando. E o destino de Cristo é o nosso destino também. Aqui do ponto de vista da redenção, por sermos ainda seres espirituais, livres, podemos acolher ou não essa dignidade. A doutrina social diz também de direitos e deveres. Ora, quais são os direitos e deveres indispensáveis para a vida humana, para o convívio social? A gente trata na doutrina social de valores fundamentais. Quais são eles? Esses são alguns deles. A verdade é um valor fundamental. Ela é necessária para uma reta ordem social, porque a convivência humana não pode ser baseada na mentira. Ela deve ser baseada na verdade, e a verdade é um direito e um dever. Todos têm o dever da verdade. A liberdade é um direito que cada um seja livre, e é um dever que todos trabalhem para que todos sejam livres. A justiça, o que é a justiça? Segundo a definição
clássica, justiça é dar a cada um aquilo que lhe cabe, dar a cada um o que é seu, não dá nem mais nem menos. Justiça é o equilíbrio dos bens. Então, por isso aí que direitos e deveres estão juntos nessa virtude da justiça, que direitos a gente tem, mas os deveres regulam os direitos. Então, a justiça tá aí no meio termo entre o excesso e a carência. A justiça é essa virtude que ajuda a regular os bens entre as pessoas, entre o que precisa mais, entre o que precisa menos. E também, como valor fundamental, temos a paz. O que é a paz? Paz também, a definição de paz é a tranquilidade da ordem. Então, a paz é um valor fundamental, porque a gente precisa de uma ordem social tranquila. E isso, além de um direito, todos temos direito à paz, é um dever de que todos trabalhem pela paz. Agora temos, além desses valores, no polo contrário, temos os atentados, os crimes contra a reta ordem social. E elenco aqui um resumo de todos eles, de todos esses atentados, que é o relativismo. Seja o relativismo filosófico e seja o ético, relativismo ético, que é consequência do relativismo filosófico. O que é relativismo? O relativismo filosófico diz que não há verdade, não existe verdade. Quem aí que fez faculdade ou está fazendo, que nunca ouviu de algum professor que a verdade não existe, que existem são pontos de vista ou opiniões. Não, a reta filosofia, ela tem que admitir a verdade. Se a verdade não existir, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo coisas vãs que ninguém precisa pensar sobre. Se a verdade não existe, o pensamento é impossível. Qualquer discurso torna-se impossível se eu não acredito na verdade. Eu estou contradizendo a mim mesmo se eu disser que a verdade não existe. Mas tem pessoas que teimam a dizer que a verdade não existe. Aí, o que acontece? Se a verdade não existe, o certo e o errado também não existe. Que o que é o certo? O certo é o que eu tomo como verdade. E o errado é aquilo que não é verdadeiro, que não é justo. Então, se não existe verdade, não existe ética. Não existe o certo e o errado. É daí que provém todos os males sociais. Do relativismo sobre a verdade, que provoca um relativismo sobre a moral. Se não existe verdade, não existe certo e errado. Se não existe certo e errado, tudo é permitido. Se tudo é permitido, não há ordem social, há o caos. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque nosso tema proposto aqui são as polêmicas em torno da questão homossexual. Dentre esses princípios da doutrina social da Igreja, dos direitos e dos deveres, eu vou destacar aqui o da comunicação, porque o que está mais em voga nessas polêmicas é o que se trata em termos de informação, de comunicação. Como vimos ali no relativismo, a gente vê que não há um compromisso com a verdade no que é publicado, no que é comentado em meios de comunicação. E aqui vamos só lembrar, meios de comunicações é bastante abrangente. É TV, mídia impressa, é internet, principalmente nos nossos dias. Por que eu digo que não há um compromisso com a verdade? Às vezes nós mesmos, a gente, nessa sociedade informática,
onde a informação é muito fácil, às vezes a gente tem preguiça de buscar a verdade. Hoje em dia é muito fácil ter opinião. Você entra na rede social, vê uma coisa e compartilha, como se fosse verdade. E não quer ter o trabalho de buscar a verdade mesma. Será que é verdade? Será que não é? Buscar as fontes, buscar a informação correta. Isso é um dever de caridade e de justiça. Por exemplo, nesses temas polêmicos, todo mundo tem opinião, todo mundo quer ter opinião sobre. E às vezes a gente não teria capacidade de falar melhor sobre determinado assunto, mas a gente quer ter opinião. Qualquer um com acesso aos meios de comunicação, no caso a internet é o mais fácil deles, quer ter opinião sobre tudo. Então vira esse relativismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo e todo mundo está certo. Isso é relativismo filosófico que gera um relativismo moral. Ah, cada um faz o que quer. Dando exemplo aí desse mau uso das comunicações, dentro das redes sociais é muito comum, o que a gente chama, termo no internetês, a gente diz hoax, que são aquelas fraudes que são passadas, compartilhadas. Às vezes são brincadeiras, ou às vezes é uma notícia mentirosa, que são repassadas como se fosse. E dentro da igreja mesmo acontece. Por exemplo, com a eleição do novo Papa. Quanta coisa não se espalhou sobre ele e que não tinha fundamento verídico nenhum. Às vezes contra e às vezes até a favor. A gente criava histórias já, virou lenda já algumas coisas sobre o Papa que ninguém nunca confirmou. E isso é um mau uso da comunicação. Muito comum também nas redes sociais, eu chamo de caridade virtual. Hoje é muito fácil você querer ajudar a alguma coisa pela internet. Por exemplo, fazer abaixo assinado. Tem sites de abaixo assinado, aquilo não vira nada, aquilo não serve para nada, só para fazer barulho. Ou também lá, tem uma imagem lá, compartilhe essa imagem e ajude uma criancinha doente. Isso não tem fundamento nenhum. Essas campanhas, esse tipo de militância que vem crescendo, né? Hoje todo mundo tem uma causa para defender na internet, principalmente jovem, né? Gosta de ter causas a defender. Hoje todo mundo defende sua causa lá no conforto do seu quarto, em frente ao seu computador. E essa questão de ter opinião também, às vezes são coisas muito graves, muito sérias, que a gente opina, até forma opinião, sem ter conhecimento de causa. Dando alguns exemplos. Esse que a gente está tratando é um tema polêmico, às vezes a gente opina sem ter conhecimento. Temas de interesse geral, de política, por exemplo, ambientalismo, todo mundo se comove, não, tem que trabalhar pela ecologia, mas às vezes não vê algumas coisas que estão por trás, interesses políticos em torno dessa proteção à natureza, e às vezes é mais fácil proteger a natureza do que a dignidade humana. A doutrina social da igreja trata da ecologia também, mas tendo como finalidade o bem humano. Então deve haver um equilíbrio nessas questões. Há um tempo atrás, todo mundo aí com negócio de índio, de uma tribo lá, e tem a ver com ambientalismo também, mas a gente não sabe que às vezes há interesses muito mais políticos e ideológicos nessas questões indígenas do que realmente fatos, né?
tem uma certa política que faz o índio como, pinta o índio como se ele fosse um coitadinho lá, um bichinho de zoológico que deve ser protegido. E não, eles são seres humanos também dignos, mas também responsáveis pelos seus atos. Eles não podem ser tratados como uma espécie à parte, têm direitos à parte, têm privilégios à parte. Não, são seres humanos como qualquer outros. São capazes, têm uma cultura própria, mas têm direito também de reformar a própria cultura, de aperfeiçoar. E às vezes as políticas que tratam dessas questões fazem deles, como eu disse, meus bichos de zoológico. Não, tem que preservar a cultura deles, mas às vezes a cultura deles não é boa para eles. Eles têm o direito de se aperfeiçoar. Tá tendo agora a Assembleia dos Bispos lá em Aparecida. Essa assembleia acontece anualmente e eles tratam de muitas questões. Eu estava vendo a notícia ontem ou antes de ontem, os bispos reprovaram o que a comissão lá da Comissão da Terra, né, sobre a reforma agrária, eles reprovaram o texto que foi proposto pela própria comissão da CNBB, que foi encarregada disso. Por quê? Porque às vezes é um assunto muito mitificado. Tem que fazer reforma agrária, mas o que a gente conhece sobre o assunto? Nada. O, Aqueles que entendem mesmo de políticas agrárias são capazes de opinar sobre isso, dizem que isso é uma bobagem, que isso está sendo usado como bandeira ideológica. Então são questões que a gente toma partido de um lado ou de outro sem conhecimento de causa. Isso é um perigo na comunicação, nessa sociedade de informação, que a gente vai criando ideologias em torno de mentiras. Questão atual também de guerra, todo mundo falando de guerra lá, Coreia do Norte. Gente, aquilo é um moleque. Vão procurar as notícias. Aquilo está sendo como cortina de fumaça para outros problemas internacionais muito maiores. Aquilo não tem nem condição de fazer uma guerra, aquele país. O problema que é silenciado mesmo, por exemplo, lá na Síria, lá que o bicho pega mesmo, ninguém fala nada. Ou mesmo o problema do Estado de Israel, que vai décadas aí e a gente toma o partido de um lado ou de outro e não conhece bem a situação. Outro que está muito atual, muito recente também, sobre política, lá a tal da PEC 37, sobre... Tá todo mundo tomando partido, assim, que estão dizendo assim, né, que querem tirar o poder de investigação do Ministério Público. Mas a gente não procura coisas mais aprofundadas, por exemplo, de especialistas, de juristas, que dizem que a maioria da população internetica, né, está dizendo que isso vai beneficiar os corruptos, tirar o poder de investigação, mas os juristas dizem o seguinte: a PEC está correta, não é função do Ministério Público fazer a investigação, mas sim da polícia. O Ministério acusa, a polícia investiga e o judiciário dá a sentença. É assim que as coisas funcionam. Quando há uma mistura aí das funções, às vezes o trabalho não funciona. Então é um pouco disso que trata. Então, às vezes a gente toma partido, envolve movimentos até de igreja nessas coisas que a gente não tem conhecimento. Sobre a homossexualidade é o que a gente vai começar a tratar a partir dos documentos da igreja. Eu fiz toda essa introdução para dizer que também é um tema que a gente não busca conhecer a fundo e fica tomando partido. Eu sou a favor disso, contra aquilo, a favor de fulano, contra cicrano. A igreja se pronunciou sobre a questão da homossexualidade diversas vezes.
Mais recentemente, nós temos documentos desde 1975 sobre o tema, e todos eles da Congregação para a Doutrina da Fé. Mais para frente a gente vai ver, João Paulo II também falou várias vezes sobre o assunto, mas os principais documentos da Igreja que trataram do assunto são esses que estão elencados aqui. Persona humana, algumas questões sobre a ética sexual, de 1975. Todos esses documentos estão disponíveis no site do Vaticano, na página da Congregação para a Doutrina da Fé. Só esse primeiro que tem somente em italiano, os outros todos já têm em português. O segundo é de 1986, que é o mais completo sobre o assunto, que os outros posteriores todos vão retomar ele, que é a Carta aos Bispos da Igreja sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, de 1986. Depois, em 92, veio um assunto mais específico, que é algumas reflexões acerca da resposta a propostas legislativas sobre a não discriminação das pessoas homossexuais. Vejam que em 86, melhor, em 75 já tinha uma preocupação sobre como atender, como aceitar essas pessoas dentro da igreja ou na sociedade, qual era a questão ética. Depois, já em 92, veio essa reflexão sobre propostas legislativas, porque já depois da década de 80 começam a vir essas legislações, vários países já entrando nessa questão no direito civil. Aí a igreja se atentou para retomar esse assunto já em 92, porque estava vindo essa onda de países propondo novas legislações para tratar do tema. Sobre por que disso está ocorrendo tão recentemente, a partir da década de 90 ou um pouco antes, é um assunto longo, que tem muito material a se pesquisar sobre isso, mas a maioria deles diz que essa onda de trabalhos legislativos sobre minorias, sobre homossexuais, sobre racismo, é uma coisa que vem com as revoluções. É um tema muito complexo, muito amplo para tratar aqui. Mas no fundo, todas têm um fundo político, mais do que de direitos, mais do que problemas éticos. Então isso é bom só para alertar que às vezes as questões que se colocam não são de direito realmente. Ela tem um fundo político, e às vezes as pessoas envolvidas, no caso aqui os homossexuais, os grupos homossexuais, eles estão sendo mais usados do que beneficiados. E temos exemplo de outras categorias também, por exemplo, o feminismo. O feminismo, como movimento organizado, não está nem aí para as mulheres. É um movimento que surge com intenções políticas e de políticas internacionais. Não são coisas localizadas. São grupos grandes, com apoio financeiro muito grande, por isso até que cresce rápido essas questões. Tem grupos com interesses atrás desses movimentos que ficam incitando essas coisas, esses movimentos, esses debates, não para beneficiar os grupos, não para beneficiar as pessoas, mas para os seus próprios interesses. Então, em 92 veio esse documento sobre propostas legislativas. No ano de 92 também saiu o Catecismo da Igreja, que fala de uma forma geral sobre o tema. Depois, em 2003, já se aprofundou mais a questão. E
vieram considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Então, já depois do ano 2000, ficou muito mais forte essa questão de uniões homossexuais. Depois, em 2005, essa já é um documento do Papa Bento XVI, vieram critérios de discernimento vocacional acerca das pessoas com tendências homossexuais e da sua admissão ao seminário e às ordens sacras. Já é uma coisa mais interna, sobre como tratar do tema do homossexualismo dentro dos seminários. Então vamos passar alguns pontos desses documentos. O primeiro dele, que é esse de 86, ele retoma um pouco do que havia sido dito no documento de 75, e nele se salienta, no de 75 e o de 86 retoma, nessa declaração se salienta o dever de procurar compreender a condição homossexual, e se observava naquele documento de 75 que a culpabilidade dos atos homossexuais deve ser julgada com prudência. Aqui já tem uma definição de importância. Culpabilidade dos atos homossexuais. O que há de errado, segundo a Igreja, são os atos, não são as pessoas. Não é o que a pessoa é, ou o que ela tem de tendência ou de condição é que é errado, certo ou errado, mas sim os atos. Ética, moral, trata dos atos, não do ser. Então aí já tem uma distinção que para a Igreja é importante, entre condição ou tendência homossexual de um lado e do outro lado os atos homossexuais. Então uma coisa é a condição ou tendência homossexual, outra coisa são os atos homossexuais. Então a inclinação, a tendência ou a condição da pessoa homossexual em si mesmo não é um pecado. É uma tendência. Em alguma pessoa é mais, em outra é menos acentuada. É uma tendência para um comportamento mau. Então o que é mau é o comportamento. A tendência, ela existe em todas as pessoas. Que tipo de tendência? Todo tipo de tendência. Nas pessoas heterossexuais, existe a tendência na questão sexual para as taras. Todas as pessoas têm isso. Então, o que é errado não é a tendência, mas os atos. Os atos é que devem ser combatidos. No caso da sexualidade, a gente vai ver que sexos só existem dois, masculino e feminino. Então, uma tendência que visa a atração ao mesmo sexo, ela é objetivamente desordenada, é uma tendência desordenada. Ela só vai ser considerada pecado quando se transformar em ato. Aí, nesse documento, eu tirei esse trecho aí, que fala sobre a questão bíblica. Na Bíblia, vamos ver aqui pra frente, há vários trechos que condenam os atos homossexuais. Aí essa nota aí da doutrina da Igreja, que a doutrina, essa mesma doutrina da Igreja não se baseia apenas em frases isoladas, porque o que ocorre com aquilo que é chamado de fundamentalista? Ele pega o texto isolado e cria uma doutrina em cima. A Igreja Católica não trata assim o texto bíblico. Ela trata do testemunho bíblico constante, ou seja, integral. Então, se eu pegar lá um trecho de São Paulo que fala no reino de Deus não entram os efeminados.
Eu posso tirar isso, essa frase isolada, e dizer que todos estão condenados. Não é assim que a igreja trabalha com a teologia bíblica. Ela tem que ser vista no contexto geral da doutrina da igreja e também da tradição. A interpretação da escritura deve estar de acordo efetivo com esta tradição, a tradição viva da igreja, a tradição de interpretar o magistério da igreja. Então, o que eu já tinha dito é que Deus chama a existência toda a criação como reflexo de sua bondade. Cria o homem à sua imagem como varão, homem e mulher. Homem e mulher. É isso que ele cria. Ele não cria um terceiro sexo. Por isso dizemos que a tendência homossexual, ela é em si uma desordem. Não quer dizer que seja um pecado, mas há uma desordem. Por quê? Porque só existem dois sexos e foram criados por Deus em complementaridade, ou seja, para que haja continuidade da espécie humana, há a complementaridade entre homem e mulher, que são chamados a cooperar na criação de Deus. Essa união entre homem e mulher é que gera, transmite a vida. Essa função entre homem e mulher é realizada pela doação que a gente chama esponsal, a doação do sexo masculino ao sexo feminino e vice-versa. É assim que Deus quis que se transmitisse a vida humana. Como todas as pessoas, também a pessoa com tendência homossexual está sujeita ao pecado. E a pessoa que tem a tendência, não seria tendência, seria o modo natural de ser homem e ser mulher, que ter a atração pelo sexo oposto, também essa natureza está obscurecida pelo pecado. Todas as pessoas têm a mancha do pecado. Daí vem inevitavelmente uma perda da consciência acerca do caráter de aliança próprio da união que as pessoas humanas mantinham com Deus e entre si. Foi Deus que criou homem e mulher para se ajudarem mutuamente, para formarem entre si uma aliança que é símbolo da própria aliança que Deus faz entre si e a sua criação, entre si e a humanidade. Aí embaixo tem os trechos que falam especificamente sobre a homossexualidade na Bíblia. Gênesis 19, 1 a 11, é o trecho que fala do pecado de Sodoma. Na cidade de Sodoma, os habitantes eram entregues às práticas homossexuais. Por isso que ficou conhecido a prática homossexual como sodomia. Depois Levítico 18 diz que para pertencer ao povo de Deus, o povo de Israel, aliás, não pertence ao povo de Israel aqueles que eram entregues a essas práticas também. Depois as passagens do Novo Testamento são todas de São Paulo, 1 Coríntios 6, Romanos 1 e 1 Timóteo 1. As três dizem que são desordens, que são pecados as práticas homossexuais. Aí, vendo no contexto, vendo o trecho completo, você pode perceber que ele inclui a prática homossexual entre os outros pecados sexuais, que seria o adultério, que seriam as práticas ilegítimas da sexualidade humana, porque a sexualidade, estamos vendo, foi criada por Deus para ser entre homem e mulher. E dentro do casamento, ou seja, dentro da união
entre homem e mulher, união para toda a vida, união fiel, união indissolúvel. Tudo que é prática sexual fora do matrimônio, seja o adultério, seja a prática antes do matrimônio, ou seja, as aberrações sexuais, né, que seria a masturbação ou as bestialidades, né, com animais, outros tipos, tudo isso são pecados contra a castidade, que é a boa vivência da sexualidade humana. Aí entra os problemas de ordem social, né? Um número cada vez mais largo de pessoas, mesmo dentro da igreja, exerce fortíssima pressão para levar a igreja a aceitar a condição homossexual como se não fosse desordenada e assim legitimar os atos homossexuais. Uma das táticas usadas é a de afirmar em tom de protesto que qualquer crítica ou reserva às pessoas homossexuais, ou à sua atitude, ou ao seu estilo de vida, é simplesmente uma forma de injusta discriminação. Olha só, um documento de 86 já denunciava esse tipo de militância, esse tipo de protesto, que diz que se você critica a prática homossexual, se você tem reservas contra o modo de vida escancaradamente homossexual, isso seria um preconceito. Isso aí a igreja coloca já nesse documento de 86, que é uma tática usada para fazer com que a condição homossexual seja considerada normal ou até boa, e assim legitimar os atos homossexuais. A igreja então convoca uma reação diante das injustiças cometidas contra as pessoas homossexuais. Porém, de forma alguma, fazer justiça a essas pessoas seja legitimar os atos homossexuais. Uma coisa é cometer injustiça contra as pessoas, outra coisa é ser contra as práticas desordenadas da pessoa. Na realidade, também as pessoas com tendência homossexual devem ser reconhecida aquela liberdade fundamental que caracteriza a pessoa humana e lhe confere a sua particular dignidade. O que é a liberdade fundamental? Liberdade é você poder escolher o bem. Poder escolher o bem. Escolher o mal não é liberdade. Escolher o mal é uma escravidão. Você é tentado ao mal, você pode ser conduzido ao mal. Então a liberdade é você poder fugir do mal, procurar o bem. Porque o mal atrai. O bem também atrai. Só que o mal às vezes é mais sedutor. Então a liberdade é você poder confrontar-se com o mal e rejeitá-lo. Isso requer um esforço humano, iluminado e sustentado pela graça de Deus. Então, as pessoas com tendência homossexual são chamadas a essa liberdade de não consentirem com as tendências homossexuais e poder rejeitar todo esse tipo de comportamento. Isso é ser livre. É poder remar contra a maré. É ir contra os próprios desejos. Isso não só as pessoas homossexuais, mas todas as pessoas são chamadas a ir contra aqueles instintos mais animalescos e contra os vícios. Tais pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida, como todas as pessoas, unindo-se ao sacrifício da cruz do Senhor.
unindo a esse sacrifício todo o sofrimento e dificuldade que possam experimentar por causa da sua condição. E é assim com todas as pessoas. Todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas têm uma cruz a carregar. Às vezes uma condição natural, às vezes uma condição imposta. Todos têm algum problema, alguma tendência desregrada que está ali em constante luta para ser combatida. Passagem dos Gálatas 5:22 diz: não podeis pertencer a Cristo sem crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso vale para todos. Todos temos paixões. Existem paixões boas e paixões desregradas. Então a gente deve lutar contra as paixões desregradas. E os desejos, existem desejos bons e desejos ruins. A gente deve lutar contra os desejos ruins. As pessoas homossexuais, como os demais cristãos, são chamadas a viver a castidade. Todas as pessoas são chamadas a viver a castidade. E o que é a castidade? Castidade é a boa vivência da própria sexualidade. E o que é a sexualidade? Sexualidade é o modo de viver o sexo. O sexo, no caso, masculino ou feminino. Então, quem é do sexo masculino, e o sexo aqui no caso, o gênero, ele se identifica com a biologia. Só se nasce homem ou só se nasce mulher. Existem os casos de distúrbios, ou não sei o nome correto, doenças, que há uma dissociação entre, às vezes até entre o gene masculino e feminino e o seu órgão sexual. Porém, tirando esses casos de distúrbios, de doença ou de genética, toda pessoa nasce masculino ou feminino. E, mais uma vez, tirando esses casos de problema, de hermafroditismo, o sexo da pessoa se define pela biologia. Então, o que estava dizendo da castidade? A castidade é a boa vivência da sexualidade. Então, como se vive a sexualidade? O homem vive como homem, como varão, como ser masculino, a mulher vive como mulher, feminina. A prática sexual só pode ser naturalmente entre homem e mulher. E de qualquer jeito? Não. Castidade é isso, é a boa vivência sexual. Entre o homem e mulher pode haver atos sexuais dentro de uma comunidade estável, de fidelidade, de mútua ajuda, que chamamos matrimônio. Essa é uma instituição natural e também divina. Deus criou naturalmente o homem e mulher para se complementarem e para dar origem à família, e também abençoou essa forma e elevou a sacramento com Cristo. Então o sexo só pode ser vivido entre homem e mulher e dentro de um casamento. Tudo que está fora disso são pecados contra a castidade. Então a prática do sexo fora do casamento, o adultério, o sexo antes do casamento, tudo aquilo que a gente já falou. O sexo desregrado, né, com vários parceiros e todo tipo de bestialidade também. Então a Congregação para a Doutrina da Fé encoraja principalmente os bispos a promoverem nas suas dioceses uma pastoral para as pessoas homossexuais.
mas de acordo com o ensinamento da igreja. Coloquei isso aqui por quê? Porque eu já vi pessoas falarem assim: a igreja aprova os atos homossexuais porque existe pastoral para os homossexuais. Não, existe uma pastoral para encorajar essas pessoas a bem viver a sua sexualidade, não a viver os atos homossexuais. Então, se existe uma pastoral para homossexuais que está ensinando que a tendência deles é boa, que eles devem viver a homossexualidade, praticar atos homossexuais, isso não é uma pastoral católica. Nenhum programa pastoral autêntico poderá incluir organizações em que pessoas homossexuais se associem entre si sem que fique claramente estabelecido que a atividade homossexual é imoral. A atividade homossexual é imoral. Uma atitude verdadeiramente pastoral incluirá a necessidade de evitar, para as pessoas homossexuais, as ocasiões próximas de pecados. Ou seja, nessas associações, nessas pastorais, não pode também ali congregar essas pessoas de tal forma que elas ali mesmo sejam tentadas ao pecado. Há de ter muito cuidado com isso também. Isso também com outras pastorais. Isso é muito comum em pastorais de jovens ou de carismáticos. Esse contato muito pessoal, muito próximo entre as pessoas, que às vezes, se não se tomar o devido cuidado, pode se tornar ocasiões de pecado para as pessoas, de tentação. Quem não conhece aqueles jovens que entram em pastoral de juventude, entram em grupos de jovens de oração, só para ter ali contato com as outras pessoas, o menino ter contato com as meninas, etc. Então isso é um cuidado que se deve ter pastoralmente. A pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, não pode definir-se cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual. Então é isso que se deve combater também. Então só existe homem e mulher, mas a dignidade fundamental está no fato de ser humano, de se pertencer ao gênero humano, criado por Deus à sua imagem e semelhança. O que define a pessoa não é se ela tem tendência a isso, tendência àquilo, ou se ela escolhe fazer tal coisa, escolhe fazer tal outra coisa. Não. Isso seria uma redução. Classificar as pessoas por orientação sexual. Seria uma forma de racismo. Assim como é condenável classificar as pessoas, classificar pejorativamente por raças, por religião, também seria, da mesma forma, seria uma redução classificar as pessoas por orientação sexual. Não, existe homem e mulher, isso não é orientação sexual, isso é fato, existe homem e mulher. Agora, se um homem sente atração por mulher ou por homem, isso não deve ser uma forma de redução da humanidade da pessoa. Ela é digna por ser humano, não por suas orientações, por suas tendências. A Sagrada Escritura manda-nos realizar a verdade na caridade. A verdade na caridade. Ou seja, no atendimento a essas pessoas não deve faltar a caridade, mas muito menos a verdade. A verdade tem que ser dita. A tendência é desordenada. A cruz é pesada. Não se aprova os atos contra a natureza, que são os atos homossexuais. Essa é a verdade. Deve ser dita na caridade, ou seja, o que é errado é errado. A pessoa não está condenada se ela
não pratica tais atos que são desordenados. É sobre as propostas legislativas. Ele retoma o que foi dito na carta anterior, de 86, que é sobre o atendimento pastoral, sobre os conceitos gerais do que é homossexualidade, o que é a diferenciação entre a tendência ou condição da pessoa e os seus atos. Aí, só retomando, de acordo com esse documento de 92, a tendência sexual não constitui uma qualidade comparável à raça, à origem étnica, etc., no que se refere à não discriminação. Aqui já estamos entrando no campo da legislação, então tem esse alerta aqui. Tendência sexual não é comparável à raça, a qualquer outra definição de qualidade. Tendência sexual não é uma qualidade. Você nasce homem, você nasce mulher. A sua tendência já aí não é uma qualidade inerente da pessoa. Diferente destas, a tendência homossexual é uma desordem objetiva. Então, reafirmando aquilo que a igreja ensina. Não é porque a tendência não é pecado que ela não seja uma desordem. Ela é uma desordem que deve ser combatida pela pessoa, unindo-se ali, como dizia, a cruz de Cristo, né? É uma desordem como todas as pessoas têm desordens internas, têm tendências ao pecado. A tendência homossexual entra nesse campo também. Não é um pecado, mas é uma tendência que pode se concretizar em atos pecaminosos. Entre outros direitos, todas as pessoas têm o direito de trabalhar, de ter uma habitação, etc. Todavia, esses direitos não são absolutos para ninguém. Direito ao trabalho, todos têm, porém não é um direito absoluto. Ou seja, tem pessoas que não têm condição de trabalhar, então não é um direito dela trabalhar. Vamos especificar mais a questão daqui a pouco. Podem ser legitimamente limitados por motivos de conduta externa desordenada. Por exemplo, a pessoa que cometeu um crime não tem direito a trabalhar em determinadas questões. Por exemplo, como que você vai empregar como segurança, como vigia de um caixa de dinheiro, uma pessoa que furta, que rouba. Essa pessoa não tem condição. Então, o direito ao trabalho, nesse exemplo, não é um direito absoluto. Então, esse direito, às vezes, não é solícito, mas também obrigatório que esse direito seja limitado. As pessoas homossexuais que manifestam a própria homossexualidade tendem a considerar o comportamento ou estilo de vida homossexual indiferente ou até mesmo bom, e portanto digno de aprovação pública. Veja bem, voltando aqui, as pessoas homossexuais que manifestam. Então, essas pessoas que fazem questão de se mostrar como homossexuais. Então, elas tendem a tomar isso como um motivo de orgulho, ou pelo menos indiferente, ou até muito bom. Então quer que a opinião pública, que as outras pessoas aprovem a sua atitude. Existe o perigo de a legislação que faz da homossexualidade uma base para direitos. A gente viu que não deve ser uma base para direitos a homossexualidade, assim como outras questões, como a raça, a etnia. Existe o perigo da legislação que faz da homossexualidade uma base para acessos de direitos e encorajar as outras pessoas homossexuais a declarar sua homossexualidade e aí gerar outros problemas, ou até mesmo procurar um parceiro, aproveitando-se assim das disposições da lei. Ora, se a lei toma a homossexualidade por base
para gerar benefícios, privilégios, então as pessoas que têm essa tendência vão se sentir encorajadas a manifestar e a procurar parceiros e para se beneficiar da lei. Na avaliação de uma proposta legislativa deve ser dada a máxima importância à responsabilidade da defesa e da promoção da vida familiar. Isso no Brasil é constitucional. A família deve ser defendida. Isso em praticamente todas as legislações. Por quê? Todo mundo sabe que a família é a base da sociedade. Sem família, homem e mulher que geram filhos, geram e educam filhos, sem esse núcleo, a sociedade não vai para frente, não se desenvolve. E pode chegar à extinção de uma sociedade. Uma sociedade que não tem filhos, uma sociedade que não defende o vínculo indissolúvel do matrimônio, ela vai à falência, ela se dissolve. Então, para avaliar se uma proposta legislativa nessa matéria é boa, tem aí algumas questões a ser colocadas. Por exemplo, terá influência na adoção de crianças? Porque a adoção de crianças por pares homossexuais não é admissível. Porque não é um direito de ninguém adotar criança. Nem só adotar. Não é direito de ninguém cuidar de crianças. O direito é da criança de ter os seus direitos preservados. Então toda criança tem direito a crescer numa família onde tem a figura do pai e a figura da mãe. E isso é que deve ser promovido. Não é direito de uma dupla homossexual adotar filho. O direito é da criança de ter um pai e uma mãe. Por isso não é admissível que se adote crianças a não ser por uma família estável, bem constituída, de pai e mãe. Porque o direito é da criança e não dos pais. Essas propostas constituirão uma defesa dos atos homossexuais, públicos e privados? Uma coisa é aprovar uma lei contra agressão, contra crime, contra um roubo. Outra coisa é aprovar uma lei que legitima um ato desordenado. As propostas conferirão às uniões homossexuais uma condição equivalente à da família? Considerar privilégios a esse grupo? Se responder sim a qualquer uma dessas questões, então essa proposta legislativa deve ser rejeitada. Qual o problema de se tornar uma união homossexual equivalente à família? Ora, é igualar uma coisa que não é igual. A família, ela sim é capaz de ter uma condição estável, de procriar, de educar os filhos e de manter uma sociedade. Ou seja, a família é uma instituição natural que traz benefícios para toda a sociedade. Então a família trabalha pelo bem comum. Quer aceita, quer não. Sem família não há sociedade. Agora, uniões homossexuais não traz benefício nenhum para a sociedade como um todo. Então fazer equivaler essas duas situações, união homossexual e família constituída no matrimônio, é uma aberração jurídica. Depois o próximo documento, já de 2003, ele vai mais retomar os anteriores, mas é interessante a primeira nota dele, que convida todos a buscarem esse documento, considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, de 2003. Esse documento traz na primeira nota dele várias citações
de outros documentos que não citamos aqui, que são do Papa João Paulo II. Então, são alocuções, são discursos, são catequeses. E traz aí também na tela algumas dessas citações que já demos aqui. Então aí no próprio documento já fala que não traz elementos doutrinários novos, é tudo aquilo que a gente já falou mesmo. Em 2003 só reafirmou os anteriores, recorda os pontos essenciais e fornece algumas argumentações de caráter racional. É nesses que a gente vai se ater aqui porque é a novidade do documento. Só antes de falar dos argumentos racionais, ele reforça aquela natureza do matrimônio que a igreja defende e que a sociedade deve defender também. O matrimônio não é uma união qualquer entre pessoas humanas. O matrimônio foi fundado pelo Criador com uma natureza, propriedades essenciais e finalidades próprias mesmo do matrimônio. Nenhuma ideologia pode cancelar do espírito humano a certeza de que só existe um matrimônio entre duas pessoas de sexo diferente, que através da recíproca doação pessoal, que lhes é própria e exclusiva, ou seja, essa doação pessoal, essa só pode ser total se ocorre entre homem e mulher. Por quê? Porque homem e mulher foi criado para isso, para ser um complemento do outro, para juntos formarem família. Então só existe matrimônio entre duas pessoas de sexo diferente, que tendem à comunhão, ou seja, a complementaridade, a doação mútua e, além desse aperfeiçoamento mútuo, colaboram na criação de Deus através da geração e educação de novas vidas. O matrimônio é santo, ao passo que as relações homossexuais estão em contraste com a lei moral natural. Repare bem que não é uma lei moral que a igreja cria, não, é uma lei moral natural. Se for criado homem e mulher, só pode haver essas duas condições de união sexual. Os atos homossexuais, de fato, fecham o ato sexual ao dom da vida, é óbvio. Não são fruto de uma verdadeira complementaridade afetiva e sexual. Por quê? Porque não tem dois sexos, então não há complementaridade. Não se pode de maneira nenhuma aprovar. Qual que é o problema da atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo? Além de tudo isso que a gente já falou, são atos que visam apenas o próprio ego da pessoa. Um utiliza o outro como objeto de prazer. Isso é condenável mesmo no sexo entre homem e mulher. O sexo entre homem e mulher, como já dissemos, só é lícito moralmente dentro do matrimônio. Por quê? Porque nessa instituição, no matrimônio, ele garante todas as suas finalidades. Quais são as finalidades do matrimônio? A união entre o casal e a procriação. Mas aí você me pergunta, então só se pode haver relação se for para procriar? Não. Por quê? Porque a pessoa naturalmente, no caso a mulher não é fértil o tempo todo. Ela é aberta, a relação entre homem e mulher deve ser aberta à procriação. Naturalmente, Deus criou os períodos inférteis que podem, por isso, ser utilizados como meio unitivo entre homem e mulher, sem ter como consequência uma gravidez.
Então não é aprovado moralmente também o sexo, mesmo entre homem e mulher, que visa somente o prazer. Ele deve visar a união entre o casal e a procriação. Se ocorre num período infértil, não vai haver procriação, porém o casal está aberto à vida. É por uma condição natural, fisiológica, que não vai ocorrer a procriação, não é por uma deliberação egoísta. Então aqui entramos nos argumentos racionais contra o reconhecimento legal das uniões homossexuais. As legislações que favorecem as uniões homossexuais são contrárias à reta razão, porque dão à união entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas ou iguais às da instituição matrimonial. Já vimos isso. Isso é um argumento. Como é que uma união de um tipo totalmente diferente pode ser igual à união entre homem e mulher capaz de procriar e de educar filhos? Convém refletir, antes de mais, na diferença que existe entre o comportamento como fenômeno privado e o mesmo comportamento como relação social legalmente prevista e aprovada, a ponto de se tornar numa das instituições do ordenamento jurídico. Ou seja, se pega um comportamento que é um fenômeno privado, ou seja, atos homossexuais, e se torna uma instituição jurídica, ou seja, a partir de hoje está regulamentada os atos homossexuais. Continuamos os argumentos. Nas uniões homossexuais estão totalmente ausentes os elementos biológicos e antropológicos do matrimônio e da família. Cansamos de ver aqui. A falta da bipolaridade sexual cria obstáculos ao desenvolvimento normal das crianças, eventualmente inseridas no interior dessas uniões. Por isso que não se pode aprovar a adoção nesse tipo de união, onde elas já ocorrem. Porque o interesse superior a tutelar é sempre da criança. É a criança que tem o direito primordial. E ela tem direito a ser criada num ambiente onde haja a bipolaridade sexual, onde haja homem e mulher. É, portanto, uma contradição equiparar a célula fundamental, a família, equiparar a família da sociedade, o que constitui a sua negação. O que é a negação da família? São os atos homossexuais ou os atos sexuais desprovidos da função de família. Perderia referência essencial aos fatores ligados à heterossexualidade, como são, por exemplo, as funções procriadora e educadora. Isso não existe numa relação homossexual. Não atribuir o estatuto social e jurídico de matrimônio a formas de vida que não são nem podem ser matrimoniais não é contra a justiça, antes é uma exigência, porque podem argumentar assim, não, se um homem ou uma mulher tem o direito a se casar, por que não um homem, uma mulher, uma mulher, ou uma mulher e vários homens, ou vice-versa, porque não são relações iguais. Então não se pode atribuir um estatuto social idêntico ao do matrimônio a formas de vida que não são matrimônio. Uma coisa é todo cidadão poder realizar livremente atividades do seu interesse. E outra, muito diferente, é que atividades que não representam um significativo e positivo contributo para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade possam receber do Estado um reconhecimento legal específico e qualificado. Ou seja,
Uma coisa é você ter atitudes, mesmo que erradas, em particular. Outra coisa é querer que o próprio Estado, a sociedade inteira, reconheça isso como uma coisa boa e até digna de direitos, privilégios e garantias. O matrimônio tem a sua função de garantir a ordem das gerações e, portanto, são de relevante interesse público. O direito civil confere-lhes um reconhecimento institucional, lógico, porque o matrimônio gera benefício para a sociedade. Agora, as uniões homossexuais, ao invés, não exigem uma específica atenção por parte do ordenamento jurídico, porque não desempenham essa função em ordem ao bem comum. Ou seja, o que tem a ver a sociedade com duas pessoas que querem se unir sexualmente com pessoas do mesmo sexo? Isso não diz nada para a sociedade. Os homossexuais podem sempre recorrer, como todos os cidadãos, e a partir da sua autonomia privada, ao direito comum para tutelar situações jurídicas de interesse recíproco. Aqui, por quê? Porque podem dizer assim: aí se eu estou junto com o meu parceiro do mesmo sexo e sou vítima de violência ou de discriminação, você pode recorrer como pessoa individual à justiça. Você está sendo violentado, você está sendo ferido nos seus direitos fundamentais. E também, no caso aqui de duas pessoas que se unem, duas pessoas do mesmo sexo, depois se separam e querem brigar por causa de bens. Isso também pode ser feito pelo direito comum de todas as pessoas. Você vai na justiça e fala: não, aquele bem lá é meu, comprei junto com ele, metade é meu. Você pode exigir isso na justiça. Não precisa de uma legislação específica para equiparar ao matrimônio, para poder ter esse tipo de direito. São tipos de direitos que revelam o caráter egoísta e interesseiro desse tipo de legislação. Aqui já entra o próximo documento, que é de 2005, que trata de uma questão mais interna da igreja, que é sobre o discernimento vocacional das pessoas com tendências homossexuais e da sua admissão ao seminário e às ordens sacras. Esse último documento, de 2005, foi o Papa Bento XVI que aprovou. Aliás, os anteriores, também a partir de 86, foram todos também produzidos, assinados pelo menos, pelo cardeal Ratzinger, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, o Papa Bento XVI tinha aí uma vasta experiência nesses assuntos, aliás, em todos os assuntos doutrinais da igreja. Ele foi, por muito tempo, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, até 2005 ser eleito Papa. Então aí o documento sobre a admissão às pessoas homossexuais nos seminários, bem, o primeiro princípio que eu coloco, que está no documento, é: o candidato ao ministério ordenado deve atingir a maturidade afetiva. Tal maturidade torna-lo capaz de estabelecer uma correta relação com homens e mulheres, desenvolvendo nele um verdadeiro sentido da paternidade espiritual em relação à comunidade eclesial que lhe será confiada. Então esse é um primeiro princípio. O ministro ordenado deve ser uma pessoa com maturidade afetiva. Então, por isso, a igreja não pode admitir ao seminário e, consequentemente, a ordenação
aqueles que praticam a homossexualidade, mas também aqueles que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou enraizadas, ou ainda aqueles que apoiam a chamada cultura gay. Ou seja, não se pode admitir em seminários os que praticam a homossexualidade, ou seja, aqueles que são adeptos mesmo dos atos homossexuais, aqueles que têm tendências muito fortes, que não. Por quê? Porque é um perigo, mesmo que ele não pratique, se ele tem uma tendência muito forte, ele vai acabar caindo. E isso revela também, se a tendência é muito forte, revela uma imaturidade afetiva. Porque ele não conseguiu dominar essa tendência. É o mesmo caso de outras tendências também. É um candidato ao seminário que tem tendência à preguiça. Deve ser trabalhado até ele atingir uma maturidade em que isso não seja mais um problema para ele. Quando a tendência é muito forte, muito enraizada, é difícil de trabalhar ela, então não se deve admitir, segundo esse documento. E também pessoas que apoiam a chamada cultura gay, ou que apoiam os atos homossexuais como coisas boas, acham que é normal, tudo bem, porque está em confronto com a doutrina da igreja. O documento retoma tudo que foi dito nos anteriores e só traz, em resumo, essa informação aí. É lógico que ele é mais bem fundamentado, mas como é um assunto interno, não interessa tanto. Sobre esse tema ainda, eu quis tratar dele porque ele está muito em voga na mídia, por causa da legislação, do Congresso brasileiro, né, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que tem lá vários projetos. Está no Congresso também a PL 122, apelidada de Lei da Homofobia. É um assunto que está todo mundo opinando e pouco se fala sobre a opinião da igreja. Já fui questionado até por que a igreja não fala mais sobre isso. Olha, a opinião da igreja sobre o assunto é essa, em resumo, o que eu passei aí, que está nesses documentos. São documentos públicos, então a opinião da igreja é fundamentada, é pública, então ela não tem que ficar entrando em polêmicas que às vezes são mais políticas do que éticas. Mas também isso não exime a gente do dever de anunciar essa verdade, de dizer com todas as letras que a pessoa com tendência homossexual, a pessoa que está nessa condição, ela é uma pessoa humana, digna como todas as outras. E como todas as outras, ela deve lutar contra suas tendências desregradas. A tendência aos atos homossexuais é desordenada, a prática homossexual é desordenada, é imoral, não podemos deixar de dizer isso. Com relação aos projetos de lei, a tal da PL 122, os especialistas mesmo, os juristas dizem que é um abuso, porque trata, como a gente viu aqui nos documentos, trata a homossexualidade como uma qualidade fundamental, um distintivo. E por isso traz, se for aprovada, traz privilégios às pessoas que se declararem homossexuais. Então, o que ocorre? Vai ocorrer, se for aprovado, um incentivo à cultura gay, um incentivo às práticas homossexuais,
vai ocorrer uma demanda muito grande de processos por conta de discriminação, porque tudo vai passar a ser discriminação. Você não pode, como a gente está aqui conversando, falar que a tendência homossexual é desordenada. Eu seria processado por discriminação. E vários pontos, porque o projeto de lei é extenso, que tira a liberdade mesmo. Cria o chamado crime de opinião. Eu não posso ter uma opinião contrária. Eu vou ser tolhido do meu direito de expressão. Então é um projeto que, se aprovado, vai ser uma aberração jurídica, vai ser uma aberração ética e vai ser uma ditadura da opinião. Não vai se poder mais ter opinião contrária. Envolvendo essas polêmicas também, está muito em voga na mídia, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo pastor Marco Feliciano. Aí é que a gente vê aquilo que a gente falava no começo, na introdução, de como as pessoas opinam sem conhecimento de causa. E como esses próprios grupos, de um lado ou de outro, são manipulados por causa de interesses políticos. Eu li hoje mesmo uma notícia dos Estados Unidos de uma pessoa homossexual que faz parte de movimentos ativistas dizer que o objetivo principal dessas legislações, que são muitas vezes financiadas por grupos fortes economicamente, o objetivo é a destruição da família. Para quê? Para desorganizar a sociedade e para que esses grupos que propõem essas leis e que financiam essas leis, uma vez estando desorganizada a sociedade, uma vez instalado o caos jurídico, o caos social, elas entram como salvadoras, né? É o que já ocorre entre muitas questões. Por exemplo, a ONU. A ONU entra muitas vezes como uma organização internacional que salva todo mundo, né? A heroína da vez. Mas são situações provocadas por ela mesma. Essa mesma questão da homossexualidade é uma questão provocada, incitada pela ONU também. Questões de saúde e várias outras questões. Então as questões são muito mais políticas do que realmente de direitos ou de ética. A questão do deputado é a seguinte: como deputado, o que ele está fazendo? Veja os projetos de lei dele. Projeto contra esse tipo de lei, que se chamam de lei de homofobia. Na verdade, homofobia não tem nada, porque homofobia seria uma distinção da psiquiatria, né? Fobia é um medo extremado que leva a ações extremadas também. Por exemplo, homofobia seria um medo a fobia do homossexual, ou a aversão, melhor dizendo, a ponto de provocar discriminação ou violência. Mas, como vimos, para esse tipo de ação violenta, não precisa de mais leis. Então, não existe uma lei da homofobia. Por quê? Porque
porque existem leis para todos os seres humanos que protegem ele de violência e de discriminações. Então, o que o deputado faz? Ele está a favor da família. E ele estando a favor da família, os grupos ativistas homossexuais, que, fazendo um outro parêntese, não representam a totalidade dos homossexuais, mas são ativistas políticos, muitas vezes financiados para fazer esse tipo de polêmica, esses ativistas tentam desmantelar o grupo que é a favor da família. Ora, quem é a favor da família? A Igreja Católica é a favor da família. Agora, se um pastor evangélico é também a favor da família, o que eles fazem? Tentam colocar os católicos contra o pastor. Como que eles fizeram isso? Lançando na internet declarações dele contra a igreja, coisas que ele faz dentro da igreja dele. Ora, mas não é mais do que normal um pastor evangélico falar mal da igreja católica, falar mal dos católicos? O que eles podem esperar deles? A questão aqui não é de teologia. A questão que o deputado, vamos dizer que ele é um deputado eleito legalmente, a questão que ele está defendendo é a questão da família. Então, nesse ponto, nós devemos o apoiar. Em questões lá dentro da igreja dele, nós somos contra ele. Porque nós temos teologias diferentes. Nós podemos dizer com todas as letras. Ele, em teologia, não vale nada. Ele é um herege. Agora, em política, ele está, pelo menos até o momento, fazendo um bom trabalho. Ele está na presidência da comissão legalmente. Ele não responde por nenhum crime político. Ele está com um processo no Superior Tribunal Federal por conta daquelas declarações que ele fez. Foram declarações feitas fora do ambiente do Congresso. Ele fez para seus seguidores nas redes sociais, que ele estava comentando questões de teologia de Bíblia. Ou seja, falou bobagem, mas os grupos ativistas homossexuais tomam essas declarações feitas no ambiente em questões teológicas como questões políticas. Então, uma coisa é você não aprovar o pastor. Nós não acreditamos na seita dele. Podemos dizer com todas as letras, é uma seita, ele é um herege. Mas como deputado, não temos que ter nada contra.